Uma boa tarde a todos na paz do Senhor. Eu vou dar continuidade com as leituras no Evangelho de Mateus. E como eu havia terminado o capítulo de número 5, vou estar dando entrada no capítulo de número 6 e vou ler dos versículos 1 ao 14. Temos dois novos subtítulos em português. O primeiro é a caridade, o segundo é sobre a oração. Em inglês, Jesus teaches about giving, e o segundo é Jesus teaches about prayer. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of Matthew, chapter 6, verses 1 to 14. Be careful when you do good things. Don't do them in front of people to be seen by them. If you do that, you will have no reward from your Father in heaven. When you give to the poor, don't be like the hypocrites. They blow trumpets in the synagogues and on the streets so that people will see them and honor them. I tell you the truth, those hypocrites already have their full reward. So when you give to the poor, don't let anyone know what you are doing. Your giving should be done in secret. Your Father can see what is done in secret, and He will reward you. Jesus teaches about prayer. When you pray, don't be like the hypocrites. They love to stand in the synagogues and on the street corners and pray so people will see them. I tell you the truth. They already have their full reward. When you pray, you should go into your room and close the door and pray to your Father who cannot be seen. Your Father can see what is done in secret, and He will reward you. And when you pray, don't be like those people who don't know God. They continue saying things that mean nothing, thinking that God will hear them because of their many words. Don't be like them, because your Father knows the things you need before you ask Him. So when you pray, you should pray like this: Our Father in heaven, may your name always be kept holy. May your kingdom come, and what you want be done, here on earth as it is in heaven. Give us the food we need for each day. Forgive us for our sins, just as we have forgiven those who sinned against us. And do not cause us to be tempted, but save us from the evil one. Yes, if you forgive others for their sins, your Father in heaven will also forgive you for your sins. But if you don't forgive others, your Father in heaven will not forgive your sins. Agora em português. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram.
como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim, dois pontos. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? E que coisa gloriosa, eu tenho que sempre dizer isso, porque a palavra de Deus, ela é vida, né? Ela nos corta. São apenas 14 versículos que, se eu fosse realmente tentar esmiuçar cada um deles, daria para falar tanto tempo, né? Tanto tempo aqui o Senhor Jesus já dando continuidade ao seu ministério, né? Depois de ser perseguido pelo diabo, né? Ser tentado pelo diabo, né? Ser revestido de poder. Aqui ele agora ensina sobre a caridade, né? Que um sinônimo de caridade nós sabemos que é amor, né? Então ele pede aqui aos discípulos para que tenham cuidado, para que não pratiquem os seus deveres religiosos em público, com o único intuito, com o único alvo de serem vistos pelos outros. Pare e pensa nisso daqui, se não é o que nós vemos acontecendo, né, com tantas igrejas, em tantos outros países, eu vi muito disso lá nos Estados Unidos, né? Então aqui ele avisa eles que se for esta maneira que eles irão agir, olha lá, se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então, estas são palavras do Senhor Jesus, que muitas igrejas de muitos anos para cá, de umas 2 décadas para cá, se inclinaram mais a ler o Velho Testamento, o povo de Israel, o Israel de Deus, sabe? Abandonando uma seriedade tão grande que é isso daqui. Se nós não, nos dias de hoje, se nós não operarmos nessas coisas que Jesus fala aqui, nós incorremos no risco de nos desviarmos da verdade, né? Então aqui no versículo 2 ele continua falando, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Então, até isso, porque muitos irão usar da religião e das coisas do Senhor para a autopromoção, para a promoção do nome da placa de sua igreja, entende? Isso é um perigo muito grande, porque o dia do acerto de contas chega, ele chega. Entende? Para nós que já passamos aí da marca dos 50, 60, o dia do acerto de contas vai chegar, está cada vez mais próximo de nós, né? Então Jesus continua aqui, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Olha, todas as vezes que você pegar uma escritura, um versículo bíblico que diz, eu afirmo a vocês, ou em verdade, né? Na tradução revista e corrigida é sempre em verdade. Jesus falando 2 vezes a palavra verdade. Preste atenção, dê crédito, releia, releia e obedeça. Sabe por quê? Porque do contrário não vai chegar lá. Não vai chegar lá porque a mentira nós sabemos quem que é o pai dela, né? E o inimigo ele vai tentar de todas as maneiras ludibriar a igreja do Senhor hoje, como fez com Eva lá atrás, no jardim do Éden. Quer dizer que a tática do diabo ela não muda. Isso é uma boa coisa para nós. Uma vez que nós conseguimos entender isso, que as táticas do diabo não mudam, nós temos que entender que ele vai tentar nos ludibriar com mentiras, né? Então aqui Jesus fala,
Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quero dizer aqui que, traduzindo isso daqui, olha, ele disse que quem faz para que o público veja já foi louvado pelo público, ou para as pessoas que viram e falaram: Nossa, como ele é generoso! Ele deu R$ 5.000 para o departamento de assistência social da igreja. Então, essa pessoa já foi recompensada, ela já foi honrada, entendeu? Por humanos, certo? Então, vamos prestar atenção. O que eu tenho para dizer? O caminho continua estreito, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem, ele é estreito e nós temos que ter sensitividade espiritual. A pessoa que não tem uma sensitividade espiritual, ela incorre no risco de operar carnalmente dentro das coisas de Deus. Você sabia disso? Você sabia que dentro das igrejas existe um grupo que são crentes carnais? Se você não sabia, vá ler as cartas do apóstolo Paulo. Ele fala sobre os crentes carnais, sabe? E eu acho que não existe um grupo de pessoa que seja mais triste do que este. Sabe por quê? Porque o não crente, aquele que ainda não confessou a fé, ele tem uma chance de se converter genuinamente a Deus e entrar na obediência genuína. O que está perdido. Ele sabe que está perdido e ele vai produzir as obras da perdição. Agora, este grupinho dos crentes carnais que estão dentro das igrejas, esse é o pior que existe, porque ele já se autoconvenceu que o que ele faz é aceitável. Então, fica muito difícil até para esse tipo de pessoa se arrepender. Você entende o que eu estou falando? Então, vou continuar aqui agora dando entrada na oração que Jesus fala, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas. Sinagogas são igrejas. Então, vamos traduzir aqui, né? Eles gostam de orar de pé nas igrejas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Olha, note bem que eu não estou condenando pessoas que vão evangelizar em praças, certo? Desde que esta iniciativa seja uma coisa sincera, com o objetivo sincero de ver almas sendo salvas para o reino de Deus. Agora, se esses ajuntamentos em esquinas ou mesmo dentro das igrejas têm um outro tipo de alvo, que é apenas talvez o só de angariar membros para aquela sociedade, aí vem aqui o que Jesus vai falar agora em seguida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, dois pontos, ou seja, em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então, quer dizer, a única recompensa que haverá em uma situação onde pessoas fizerem isso daqui, mas não fizerem com o objetivo correto, vai serem louvados por homens. Só isso. E acabou, finalizou aí. Aí o verso 6: Mas você, quando orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai que não pode ser visto. Teus olhos carnais não veem o Senhor. Você precisa fechar os teus olhos quando você vai falar com Deus. Eu sempre, quando eu oro, eu vou dizer o que eu faço. Eu me ajoelho diante de Deus, fecho os meus olhos e eu visualizo um lugar muito, muito lindo, muito longe disso aqui que a gente vê, sabe? E eu imagino o meu Deus da maneira melhor que eu posso, mas eu foco mais em Jesus sentado à sua direita. Vencedor, né? Ele venceu. Ele venceu, e se você ainda não sabe direitinho o que foi que ele pagou por você, assista novamente o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, The Passion of Christ. Assista novamente. No filme todinho você vai ver o que foi que ele teve que passar, e esse filme foi feito de uma maneira muito fiel àquele tempo. Ele pesquisou o Mel Gibson, ele foi atrás, ele correu, inclusive conseguiu fazer o filme na língua, no idioma que falava-se na época, né?
Então assista aquilo lá. Assista e veja o preço tão alto que ele pagou, né? Então eu imagino Jesus como o leão da tribo de Judá vencedor, né? Ele venceu, assentado à direita de Deus, cujo rosto nós não podemos ver. Nós não podemos ver esse rosto, né? Nessa condição tão deplorável que nós angariamos para nós mesmos nessa condição, né? Esse corpo do pecado que fala, né? Uma natureza carnal que constantemente faz com que isso se levante contra o que é de Deus, o que nós temos aprendido sobre Deus, né? Então eu imagino isso e eu peço ao Senhor primeiramente pelo perdão dos meus tantos pecados. E agradeço depois também por tantos milagres, por tantos favores, por tantos milagres mesmo, de estar inclusive vivo até o dia de hoje, né? Depois de tantos combates, tantas enfermidades, tantas lutas, né? Mas a fé ela nos transporta para um lugar onde recebemos esses milagres, né? Então eu tomo muito tempo agradecendo, tento me lembrar de todos eles. É difícil, mas eu vou mencionando aqueles que eu vi que foram mais vitais na minha vida e agradeço por muito tempo. E só então é que eu vou pedir ajuda e socorro para que eu seja vitoriosa sobre essa natureza tão horrível que eu carrego e que você também carrega e que não adianta negar. Não tem como negar, certo? Se você ler bem com atenção todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai saber que a natureza carnal também opera em você, por mais espiritual que você se julgue ser, certo? E são nas coisas pequenas, viu? São nas coisas pequenas. Então aqui ele diz, e o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então esta aqui é a importância. O que que eu vejo? Eu vejo que sem uma rendição sincera, sem um reconhecimento que nós falhamos, gente. Sem um reconhecimento de que nós precisamos aprender mais e mais a obedecer com o coração quebrantado, então a recompensa vai ficar só no âmbito humano mesmo. Haverão aí os ajuntamentos, vamos dizer assim, né? As pessoas irão se juntar, falarão algumas coisas, certo? Mas eu tenho para dizer o seguinte: a casa continua sendo de Deus. Se existe uma igreja onde o nome é de Deus e onde as pessoas se reúnem ali, a palavra santa é lida, pessoas oram ali dentro e é mencionado o nome de Jesus Cristo, certo? Você tenha certeza que você vai receber a tua porção se você entrar ali com temor, focalizando, se concentrando de que a presença de Deus, que é um fogo consumidor, está na casa, certo? Guarda os teus pés, diz o salmista, né? Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, se incline mais a ouvir do que a falar, certo? Então é todo um pacote que nós temos nos distanciado disso, né? Então, no versículo 7 ele diz: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Certo? Então, aqui o que nós poderíamos dizer sobre isso? Eu já tive em cultos e eu já percebi pessoas orando de uma maneira assim absurda. Vou usar essa palavra. Não sei qual seria um outro sinônimo dessa palavra, mas absurda. Eu já vi pessoas dando ordem para Deus, ordenando, eu ordeno, eu dito, sabe? Depois, no final daquele monte de absurdo que falou, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos ordenar nada, gente. Nós temos apenas que pedir que Jesus faça, se for de sua vontade ainda. Tem que ser de sua vontade. Nossa, ou será que nós agora, muitas pessoas, não estou falando, olha, quando eu começo a falar as coisas desta forma, eu não estou apontando ninguém, não, viu? A primeira que tem que receber essa palavra sou eu. Agora, quem faz, sabe que faz, e quem não faz, sabe que não faz. Como é que nós podemos, por exemplo, eu já vi pessoas orando assim:
Ah, eu ordeno que aquela minha situação lá na justiça seja desembaraçada e que eu hei de receber aquilo que é meu. Como que nós podemos, em nome de Jesus, como que nós podemos orar desta forma? Como que podemos orar dessa forma? Eu acho que isso é uma oração carnal, sabe? É carnal, porque aqui ele já disse ali, ó, pois o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Por quê? Porque antes de que você diga qualquer coisa, ele já sabe do que nós precisamos. Então, eu penso assim que houve um deslize de muitas igrejas, de muitas pessoas em seus âmbitos individuais, familiares, sociais, certo? Houve um deslize que nós, até para orarmos agora, nós oramos de uma maneira que é como os pagãos aqui que ele fala, né? Ou seja, como os incrédulos, né? Aí eu vou dar uma ordem que isso aconteça e vai acontecer. Puxa vida, eu acho que Deus, quando olha de lá de cima, ele fala: o que é que aconteceu, né? O que está acontecendo com a minha igreja, né? Então aqui ele diz: não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim, dois pontos. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Quanto tempo você acha que daria para falar só nisso daqui? Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Você consegue perceber o que tem por trás disso daqui? Então eu digo para você que sem o reconhecimento que o nome dele é santo, nós já entramos na oração em fracasso. É isso que nós precisamos entender. Entende? Nós precisamos retornar à santidade de Deus, porque ele não perdeu a sua santidade. Fomos nós que deixamos de reconhecer essa santidade. Isso é o mínimo que eu posso falar nesse versículo, mas teria muito mais ainda a ser falado. No 10, venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então nós temos que desejar o reino de Deus na terra. O que é o reino de Deus? Será que você e eu nós conseguimos imaginar um pouquinho sobre o reino de Deus? Olha, o que mais me puxa e me chama a atenção, sabe o que que é? O reino de Deus é um reino de justiça. Minhas irmãs e meus irmãos e meus amigos que me ouvem, aonde não tem justiça, não existe paz. Não existe paz. E aqui também, olha, o que eu tenho para dizer, olha, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Como que você imagina o céu, minha irmã, meu irmão e meu amigo que me ouve? Você consegue imaginar um pouquinho? Eu sei que às vezes é difícil, sabe por quê? Porque as nossas mentes são carnais, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Nós somos carnais, nós somos interesseiros, certo? Então, esse reino de Deus, venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Justiça. Você quer justiça, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve? Então faça justiça, sabe por quê? Porque quando nós fazemos a injustiça contra o nosso próximo, ela volta para nós. Porque é a lei da semeadura. Você já leu sobre isso também, né? Parábola do semeador, não leu? Então, e eu volto a bater na mesma tecla dos outros áudios que eu fiz. Os níveis são primária e primeiramente no campo individual, certo? Depois é no seu âmbito e no seu nível familiar, certo? E se nós falharmos aqui, não precisa nem estender para a igreja, porque não vai rolar, vamos dizer assim, né? O linguajar de hoje aí não vai rolar, não irá funcionar para você, né? Então, no versículo 11, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Eu poderia, assim, olha, voltando um pouquinho no de trás, eu poderia de novo trazer exemplos aí das injustiças no âmbito individual e no âmbito familiar. Mas será que é realmente necessário? Eu vou dizer para você que você pode voltar nos meus áudios, tá? Eu já tenho vários
retorne nos meus outros áudios aí, do próprio Evangelho de Mateus, ou do Evangelho de João que eu fiz, e escute eles que está tudo lá, viu? Seja justo no seu âmbito individual e no seu âmbito familiar. É isso que eu tenho para te dizer. Seja justo. Divida as obrigações, divida as responsabilidades para que você possa depois também dividir as alegrias, né? Não é verdade? Entenda de uma vez por todas que viver em família é um time. É um time. É um time onde todos os membros precisam colaborar. De outra forma, onde existe um folgado, existe um que está sobrecarregado, né? Então, isso é uma coisa que nós podemos aplicar de filhos para os pais, de pais para os filhos, do marido para a esposa, da esposa para o marido, né? Então, vou dar continuidade aqui para que não fique muito longo. Versículo 11: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Olha, o 11 é bem curtinho. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Vamos comer hoje? Você tomou o seu café da manhã, almoçou e vai jantar, vai tomar um cafezinho à tarde? Pronto, pronto. Dá para ser grato por isso? Amém. 12. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Aqui o caldo engrossou, vamos dizer assim, né? E vocês entendem bem o que eu estou querendo dizer aqui, né? Como é fácil, né, nós ficarmos ofendidos com um olhar. Uma pessoa olhou para nós de uma maneira diferente, pronto, né? É tão simples isso, né? Mas aqui Jesus disse que se não perdoar também não tem perdão. E sabe qual que é a grande verdade? Nós ofendemos. Não venha me dizer que você não ofende, não, tá? Todos nós ofendemos outros, também somos ofendidos. Isso é uma coisa que já veio lá do desastre, lá atrás, no Jardim do Éden, né? Muito logo após aquela situação que houve lá, o Caim já ficou irado contra o Abel, matou o seu irmão, né? Então tem tudo isso. Então nós precisamos entender. E este perdão, ele tem que ser genuíno, sabe? Não adianta também ser só da boca para fora, porque com Deus não é possível que seja feito dessa forma, né? Tem que haver um perdão genuíno. No versículo 13: e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Outro ponto aqui. Entenda isso de uma vez por todas. Seremos tentados. Seremos tentados pelo diabo e seremos tentados pela nossa própria natureza carnal corrompida, sim, com o DNA do diabo. Então, esses tipos de tentações ocorrerão nas vidas de todos os seres humanos. Mas Jesus nos ensinou a orar. Não deixe que eu seja tentada. Você, meu irmão, minha irmã, ore assim, não me deixe ser tentado, nem mesmo pela minha própria natureza carnal, mas me livra do mal. Se nós orarmos assim, você acha que Deus não irá te livrar? Ele livra sim, eu sou testemunha disso, porque ele me livra quando eu oro assim, certo? E aí ele termina a oração dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, nós temos que entender nessa oração tão pequena, meu Deus, se eu fosse contar as palavras aqui, olha, muito curtinha, são 4 versículos. Apenas 5 versículos, vamos dizer assim, certo? Vamos entender que o reino é de Deus, pois teu é o reino é de Deus. O reino não é dos líderes da liderança das igrejas. E é aí que muitos erram. É aí que Deus nem pode prosperar a obra dele. Não vem cura para as ovelhas que estão mancas e cheias de carrapicho, e tentando capengar, andando sozinha e comendo alimento estragado. Alimento estragado. Você já comeu alguma coisa aí, vamos supor, uma comida meio velha, que te fez mal, que te fez você ficar com azia, e em alguns casos até vomitar e passar mal mesmo? Então, no campo espiritual, a coisa é desse jeito. Se dentro das igrejas não descer do céu o alimento para a cura das ovelhas,
o rebanho não cresce, não cresce, certo? Sabe por quê? Porque o reino é de Deus e não é dos homens, não é de líderes, certo? Então, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O poder, poder e glória para sempre. Puxa vida, como essas palavras nos atraem, né? Poder e glória, poder e glória. Eu sento nesta cadeira, eu estou nesta posição, né? A glória, eu falo e preciso ser ouvido. Eu falo e tenho que ser obedecido. Mas aqui eu estou lendo na oração de Jesus Cristo que o reino, o poder e a glória é dele. É dele, não é de homens. Não é de homens. Jesus disse em outro texto, que eu não sei onde está agora de cabeça, aquele que dentre vós se julgar o maior seja o servo de todos. Isso é uma coisa para ser aplicada constantemente. Não é para ouvir uma vez e esquecer ela lá do lado, sabe? Então, finalizando aqui, olha, porque eu penso que eu já até falei mais do que eu queria. Versículo 14: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, ele enfatiza: se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. E nesses dois versículos aqui, eu tenho para dizer que isso aqui é muito sério, mas é muito sério e não é falado, entendeu? Não é pregado, as pessoas não pregam nesses textos. Isso aqui é perigosíssimo. O que acontece com você e comigo se de repente eu não perdoar as ofensas que os outros me fizeram ou te fizeram e também eu não ser perdoada por Deus? No que você incorre? Qual é o perigo que você incorre aqui? Nós incorremos no perigo de ir para o inferno. E será que a gente realmente entende que o inferno é uma coisa eterna? Ou você pensa que vai ser igual ao purgatório que é pregado nas igrejas católicas? É o purgatório? Você vai ficar ali atormentado no fogo por um tempo, depois você vai ser solto? Você vai ser released, que fala em inglês, para ir para um lugar de tranquilidade? Não! Não, o destino só tem dois: um é inferno e outro é céu. Na falta do perdão que você não solta para os outros, você também não recebe. E se nós não recebemos perdão, nós vamos para onde? Você consegue entender? É tão simples, só que não é falado. Não é falado. A impressão que eu tenho é que muitas mensagens vêm com um outro objetivo, sabe? Não daquele objetivo de trazer ao coração das ovelhas a seriedade que é andar nesse caminho. O caminho continua estreito e não será alargado por conta de lideranças que se desviaram. Não, não. Então, o ponto que nós precisamos entender é isso. Nós precisamos entender que sem levar a palavra do Senhor a sério, como ela deve ser levada, nós incorremos no risco de não chegar lá. Então, eu, como não quero deixar o áudio muito longo, eu tenho tentado sempre manter aí no máximo até meia hora. Eu vou dizer para você o seguinte: que aquilo que eu não consegui falar aqui, que o Espírito de Deus possa abrir o teu coração, o teu espírito e a tua mente, e que ele possa completar, certo? E assim que Deus tenha misericórdia de você, de mim, de todos nós, e eu quero estar dando continuidade com esses áudios mais frequentemente. É que às vezes a gente acaba tendo que lidar com algumas coisas nossas aqui e eu acabo não conseguindo fazer tão frequente, mas se Deus me ajudar, eu estarei fazendo com mais frequência. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu amigo, e que Deus tenha misericórdia de nós.